Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo Sérgio, eu sou o seu crítico do GCR, favorito, o eleito, o ebenquisto. Meus irmãos, hoje continua sendo terça-feira, dia 4 de janeiro de 2022. Eu venho agora com o fluxo de atualizações do RVGCR, né? Eu tive hoje mais cedo na sua telinha e todos os dias às 6 horas da manhã eu pretendo lançar um vídeo, né, de uma leitura da passagem de Provérbios da Bíblia, né? Então hoje comecei o primeiro capítulo e amanhã estarei indo para o capítulo 2, né? E quem quiser me ver aí, quiser uma mensagem ótima de bom dia, né? Não há nenhum livro melhor que a Bíblia para nos passar essa mensagem, né? Quem tiver alguma empatia por esse vídeo, por esse conteúdo, seja sempre muito bem-vindo. Eu continuo agradecendo a Deus pela conectividade que tenho com cada um de vocês aí que me assiste, que também pode proporcionar inscrição, o like no vídeo, o comentário. Que Deus abençoe cada um de vocês grandemente por isso, meus amigos. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E no âmbito global do RVGCR, essas primeiras impressões diárias, o que eu posso escolher é o seguinte, vamos lá. Bom, o Global Currency Reset foi ativado. Evergrande suspende as negociações em Hong Kong. Espera-se uma quebra do mercado em Nova York. Evergrande Crisis destrói o Tether, que destrói o Bitcoin também. Os códigos de resgate serão postados e serão transferidos para os detentores assim que possível nesta semana. Todo o dinheiro do banco precisa ser lastreado em ouro ou os bancos serão fechados. No dia 2 de janeiro, dizem que foi o dia da ativação. As grandes plataformas estão avançando. Os códigos estão prontos e serão publicados e estamos aguardando posições agora a partir do dia 4 de janeiro. As forças militares e de segurança foram reforçadas e muito está acontecendo nos bastidores. Os principais centros de resgate estão deixando espaço enorme para essa avalanche de resgatadores, detentores de títulos. O financiamento será dado primeiramente aos grupos humanitários para todos estes projetos, mantendo a fé. Tudo está feito e esperamos que comece. Sobre essa crise econômica global, Evergrande suspende a leitura em Hong Kong e Evergrande detém 80% dos bens imobiliários da China e quando ela quebra, assim como o Tether, que está vinculado ao Bitcoin e ao dólar dos Estados Unidos, tudo falha. 17 mil vezes foi dito que o atual sistema e a economia como ninguém quebrará a economia como ninguém jamais viu antes. O mercado global de ações também sofrerá um ataque cibernético. Evergrande está ligada e também há indícios da Austrália. Evergrande é a propriedade da BlackRock e Vanguard. Evergrande é uma frente Mossad MI5 e CIA. Evergrande é responsável por pagar Rigged Elections Worldwide por um longo tempo. Temos um link aqui segundo a Bloomberg. Vou ver se eu coloco na descrição, tá, gente? Quem quiser acompanhar, fica à vontade. Falhas bancárias. Semanas atrás, o CEO do Barclays Bank renunciou. Barclays, originário da Inglaterra, foi um dos bancos mais antigos da história e definiu os preços do ouro e da prata. Crises de aviões e trens em todo o mundo. O caos nos aeroportos dos Estados Unidos continua, com mais de 2.600 voos cancelados e mais 4.600 em todo o mundo. Vou deixar outro link aí, né? Escassez global de alimentos, bens e combustíveis. Motoristas derrubam democratas. Mostram como a escassez da cadeia de suprimentos matam seus negócios. Mais um link, né? Califórnia. Tsunami de um esgoto bruto força o fechamento da praia.
Entre 6 e 7 milhões de galões de esgoto bruto entraram em erupção no Canal Domingues, perto do porto de Los Angeles, e a cidade de Long Beach revelou na sexta-feira, forçando autoridades a fechar um trecho de 11 quilômetros de praia indefinidamente. Sri Lanka. Não é mais dinheiro. A crise Covid deixa Sri Lanka à beira da falência, um país inteiro. Observamos o Quantum Financial System. O significado literal de QFS é Quantum Financial System, que é um sistema financeiro avançado lançado para erradicar o monopólio do sistema monetário, e para esse fim é necessário um sistema composto por inteligência e complexos programas de computador totalmente apoiados pelos bancos. O Quantum Financial System será um grande avanço no mundo bancário, o que levará a uma nova era bancária. O QFS não será influenciado por políticas governamentais, ao contrário, será totalmente respaldado por ativos tangíveis como ouro, platina, petróleo, e não será baseado em meros pedaços de papel sem valor probatório. Bom, meus amigos, então, a princípio, essas são as primeiras impressões dos provedores de inteligência relacionado a RV, GCR, né? Ainda aguardamos, né, às vezes, as posições dos títulos, pagamento dos títulos e tudo, né? Mas é o que eu posso colher de mais atual, sem criar ansiedade nas pessoas, sem criar falsas esperanças e também me atenuando ao que eu acredito realmente como um verdadeiro processo de iniciação, né? Meus amigos, eu tenho aqui algumas outras formas de pensamento e relevantes na posição de RV, que eu vou compartilhar com vocês também essa breve leitura, né? Isso é real? O quê? Sim, todo esse negócio de RV, de NAR, toda essa coisa de GCR, isso vai realmente acontecer? Ou estamos existente em algum tipo de alternativa do universo, alternando entre a realidade e quem sabe onde? Aposto que há algumas pessoas se perguntando essas mesmas perguntas agora. Não apenas familiares e amigos das pessoas que sofrem com o RG e GCR. Caramba, eles têm nossos quartos de borracha reservados para nós há muitos anos. Não é nenhum choque para eles que este venha esta vez uma vida e um sonho e ainda não se concretizou. Para eles não é nenhuma surpresa que não estejamos celebrando nossas vidas como milionários ainda. Eles sabiam desde o início que esse esquema de Ponzi incrível, bom demais para ser verdade, era apenas uma farsa perpetrada pelos bancos e as agências e os autoproclamados gurus por trás das telas. E até agora eles estão se sentindo muito bem com suas previsões. E eles também não hesitarão em nos lembrar deste fato. Você já é rico? Seu navio finalmente chegou? Como essa Ferrari nova está funcionando? Curtindo sua vida e a casa na praia agora? Tenho certeza de que todos nós temos recebido estes feedbacks. E mais, os pessimistas que continuam com suas implacáveis declarações cheias de dúvida, tudo em um esforço para provar que estão certos, às custas de estarmos errados. E tudo serve para minar seus alicerces, mesmo que apenas um pouco. Completamente compreensível. Para aqueles de nós que estão envolvidos neste espetáculo, feito na TV a nós para muitos anos, aqueles que fizeram pesquisas e construíram uma base baseada na história e como é extremamente provável que a história se repita de uma forma ou de outra, eu tenho um sentido que estamos um pouco melhor do que aqueles que pularam recentemente a bordo do trem insano. Sim, tenho a forte sensação de que aquelas pessoas entre nós que são relativamente novas nesse jogo estão passando por aqueles estágios iniciais de sérias dúvidas agora. Será que os pessimistas estão certos? Isso tudo poderia ser uma farsa? Eu caí em outro esquema de pirâmide, exatamente como meu cunhado disse que eu caí? Todos nós pensamos nessas pontadas de vez em quando, e até mesmo nós, veteranos de RV-GCR. É natural. No fim das contas, se trata de uma especulação monetária. Sim, uma especulação. Não há garantias de uma forma ou de outra. Absolutamente nenhuma. Pegamos nosso dinheiro, compramos algumas moedas, todos nós, bem, a maioria de nós pelo menos.
Verificamos que tinham mais e altos, o que significa que somos oficialmente suficiente para fazer este passeio. Basicamente, estamos comprometidos. Alguns acreditam que deveríamos estar comprometidos há muito tempo, mas isso é outra história para um dia diferente, como essa jornada por mais tempo que demore. Investimento de longo prazo? Sim, nós sabemos. Acredite em mim, nós sabemos. Afinal, quantas vezes já ouvimos isso? Não tantas vezes quanto ouvimos. Vai acontecer amanhã, mas provavelmente muito perto. O que não é um bom presságio para aqueles que pensaram que este era um prêmio garantido do bilhete de loteria. Assim que perceberam que essa aprovação levaria algum tempo, eles tiveram que cavar bastante para criar seus próprios alicerces. Um meio de se segurar é segurar por qualquer meio disponível. E sinto muito por aqueles que ainda não passaram pela verificação inicial da realidade. Todos nós estamos dentro, logo depois de ouvir que tínhamos apenas alguns dias antes que essa coisa toda estourasse e sofresse por não saber se nossa remessa chegaria a tempo ou não. Sim, alguns estiveram lá e fizeram isso, e conseguiram envelopes da FedEx para provar isso. No entanto, aqui estamos, semanas, meses, alguns de nós, anos e poucos décadas depois, ainda surpresos em como ainda podemos estar esperando. Imaginando como todas essas intermináveis datas e prazos finais imprevisíveis poderão ter passado sem uma pitada de fatos factuais prováveis para mostrar isso. A última vez que eu verifiquei, todas as economias ao redor do mundo deveriam ter desmoronado pelo menos há 2 anos atrás. E ainda aqui estamos nós, com o mundo aparentemente não pior para o desgaste. Bem, além do uso obrigatório das máscaras, de qualquer maneira, vai saber. Agora estamos de volta aos nossos sons do silêncio. O que eu não vou mentir pode realmente ser uma chatice às vezes. Sim, todos os provedores às vezes silenciados à submissão, para ser honesto, às vezes o silêncio é ensurdecedor. Todos nós escolhemos nossos favoritos ao longo do caminho, e seja você um fã, com certeza sentiu que havia alguém tocando o banjo certo, tocando a sua música. Infelizmente, no final do dia, aqui estamos nós sentados, com tudo engraçado e aparentemente doloroso, onisciente, estamos certos ou errados de qualquer um dos outros. Estamos todos no mesmo campo de jogo, sem saber quem está com a bola. Tudo faz parte de um plano? Possivelmente. Talvez toda essa confusão fosse apenas parte de um plano de engano bem executado. Eu mesmo me inclino mais para o caos descontrolado da situação, criando maior parte, se não toda, a confusão. Para não mencionar toda a corrupção nos bastidores, também aumentando o confucionismo. Misture tudo e você terá praticamente o cenário que estamos vivenciando. Não tenho certeza se eles tiveram que acionar ingredientes extras para apimentar essa mistura. Isso significa que desistimos? Caramba, lógico que não. Isso significa que não estamos mais próximos do que estávamos quando o Iraque foi libertado do capítulo 7? Novamente, não necessariamente. Talvez sim, talvez não. Caramba, neste ponto tudo é um palpite, porque ninguém realmente sabe. Uma coisa certa, porém, temos que estar cada vez mais perto, não é? Eu gostaria de pensar assim, de qualquer maneira. Infelizmente, mais perto não significa necessariamente perto. Então, novamente, isso não significa que não estejamos próximos. Significa apenas que, apesar da frequência com que podemos esquecer, as coisas estão acontecendo. As coisas acontecem e as coisas estão sendo feitas. Só não está em nossa programação, nem de ninguém, aliás. E não é a única coisa que queremos enfaticamente que termine e que seja concluída, que é, claro, o GCR e o pagamento de todos os vínculos, laços, assentamentos e títulos históricos. Portanto, tudo se resume a fazer uma escolha. Será que socorrer cedo, vender de volta os títulos e dizer um rápido adeus para a comunidade?
Eu digo, não façam isso. Voto para que continuemos fortes, para lutar o bom combate e para provar não só para nós mesmos, mas para todas nossas famílias e amigos que estávamos certos e que eles estavam errados, que este negócio é real, que não somos simplesmente malucos, que não somos simplesmente fracos com falta de ferramentas. Eu sei que não vamos a lugar nenhum, mas poderemos ir e estamos nisso para ganhar. E espero que todos aí deste lado também estejam. Estamos nisso há muitos anos para desistir agora. Gentilmente, essa é a minha mensagem. Bom, meus amigos, e é assim mesmo, né? Gentilmente, essa é a mensagem. Muitos jogadores, né, por estarem jogadores de RV gigantes, né, e pensadores, por assim estarem posicionados há muitos anos, com pouca fé e descrença, porque sabem que o momento é real, mas a política governamental ainda impede muitas bênçãos de vir ao nosso mundo, muitas coisas não são divulgadas, muitas coisas não acontecem e os tribunais conseguem cada vez mais postergar esses assuntos, esses títulos, esses assentamentos, essas obrigações, mas nós acreditamos que isso está tendo um fim, né, e que tudo isso está dentro de uma linha de tempo que está muito favorável a todo o RV-GCR, embora seja tomado de muitas teorias, embora você pesquise qualquer coisa relacionada a RV-GCR, todo mundo vai falar que é teoria de conspiração, que não é verdade, que não sei o quê, mas o GCR existe e ele é interpretado. Né? O que você tem que interpretar, meu irmão, hoje em dia, é assim, é o que acontece mundialmente e não uma teoria, né? Porque uma teoria fadada a um nome existe, né? Ninguém viu a mula sem cabeça, né? Mas existe a teoria, né? Logicamente que não é um exemplo que se liga a essa situação, pois todo esse processo é real e não é folclórico, né? Pelo menos eu acredito e venho diariamente observando posições mundiais. Vocês podem ver os jornais, até mesmo a Rede Globo de televisão, né? Vem falando sobre Evergrande e esses colapsos que elas vêm causando. E num jornal, se não me engano, ontem, eu vi que eles estão prestes a fazer uma grande reestruturação. O que é essa reestruturação, se não faz parte do Global Currency Reset? O que é uma reestruturação numa dívida, se não é o pagamento? Como é que eles vão pagar essa quantia trilionária que eles estão devendo? Que a mídia fala aí que é 300 bilhões, mas eu acho que são muitos trilhões, que passam dos 200 trilhões. Eu imagino que essa empresa tenha causado este colapso. Então, como é que eles vão fazer uma reestruturação, se não é uma reestruturação abolindo essa dívida? Se eles não for abolir essa dívida, eles vão precisar pagar, né? Então, como que eles vão pagar? Só mesmo uma reestruturação. Estamos vendo diariamente, e eu falo diariamente sobre possíveis reestruturações. Então, tudo o que eu acredito que está sendo ligado às opções de moeda, os títulos, o dinar, o dong, os títulos do Zimbábue, os títulos lastreados em ouro, as posições dos assentamentos, dos obrigacionistas, dos nativos indianos americanos, né, e das igrejas americanas que também têm títulos, que também foram oprimidas na época de resgate, do CMKX, né, dos títulos brasileiros também, que também estão aí para, né, para a gente ver se pagam ou não pagam, né? Mas enfim, estamos aguardando, né, todas essas posições, esses títulos, dessas dívidas, né? E tudo isso tem no mundo inteiro, e tudo isso está envolvido. Né? Eu acredito que tenhamos grandes posições nesse ano, meus irmãos. Estarei falando até quando for possível, né? Estarei estudando esse movimento, porque nós, durante todo esse tempo, nós somos fadados a um grande estudo. E saber onde se iniciam esses processos, eu acredito que é um estudo mais certeiro e voltado a uma realidade a qual nós vivemos. Né? Porque nós às vezes precisamos voltar e ver, né? E não imaginar, viver nossa vida em função disso. Mas eu acredito que podemos mesclar as situações e pensar nisso como verdadeiros espiritualistas, apenas na obtenção de um mundo melhor, se não para nós, para nossos filhos, para nossos netos e por aí e assim por diante, né, meus irmãos? Porque se não começar de nós, esse pensamento vai começar de quem?
Quem que o teu filho vai ter como exemplo para pensar, para plantar uma árvore? Ou para ajudar um parceiro da rua, né? Com todo cuidado, logicamente, né? Hoje em dia, né? Mas qual que vai ser o exemplo? O exemplo tem que vir de nós, né? Pois nós já tivemos o maior exemplo de todos, que foi Jesus Cristo, que é o único que veio, que virá e que ficará, né, meus irmãos? Meus amigos, um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E unidos numa só voz, ao infinito e além! E sempre além. Eu volto mais tarde com novidades que eu puder colher de relevante. Os provedores estão aí passando muitas notícias e eu quero ser fiel a algumas coisas novas, globais, posicionamentos, e muita coisa está andando. Então, sempre que eu puder, eu vou estar lançando vídeo, né, para a gente poder estar em sintonia. E se você puder ajudar o irmão aqui a tirar uma fatiazinha do YouTube, que Deus te abençoe também. Eu vou continuar trazendo essas notícias para a gente ficar antenado no lado global da coisa e ver esse negócio funcionar de fato em 2022, né, meus irmãos? Fiquem com Deus e eu volto mais tarde ainda, né? Quem quiser vir já sabe onde me encontrar e seja sempre muito bem-vindo. É um prazer, uma honra e eu me sinto lisonjeado com a visita de cada irmão, com a inscrição de cada irmão e com a posição de cada um de vocês desde o início do meu canal. Que Deus abençoe novamente a terça-feira abençoada de cada um de vocês, né? E é isso aí. Tchau, tchau, meus irmãos. Fiquem com Deus. Deus abençoe.